Tem uma mentira que trava quase todo freelancer quando está começando. Ai, mas eu preciso ter portfólio para poder conseguir meus primeiros clientes. Parece lógico, mas foi justamente quando eu não tinha nenhum serviço feito que eu consegui os meus primeiros projetos. E nesse vídeo eu vou mostrar exatamente o que eu fiz e o porquê a maioria das pessoas estão procurando clientes de forma errada. Se você está começando como social media, editor de vídeo, freelancer ou prestador de qualquer outro tipo de serviço, provavelmente já ouviu que para iniciar precisava primeiro ter um portfólio. Mas o problema é que isso cria um ciclo impossível. Afinal, ninguém te contrata porque você não tem um portfólio e você também não consegue montar o seu portfólio porque ninguém te contrata. E foi exatamente isso que eu vivi. E foi então que eu percebi que existem formas muito mais inteligentes de conseguir os primeiros clientes, mesmo sem ter um histórico imenso de trabalhos. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu agiria caso eu tivesse que começar novamente do zero. Sem enrolação e sem aquelas dicas genéricas que você encontra em todo lugar. O maior erro de quem está começando é acreditar que o cliente compra o portfólio. Ok, isso parece óbvio, mas não é bem assim. Não é o portfólio quem vende. O que realmente vende é a confiança. E o portfólio é apenas um meio de gerar essa confiança. Afinal, se fosse necessário sempre ter um portfólio e ter um histórico imenso de trabalhos, ninguém conseguiria começar em nenhuma profissão. Todo profissional teve um primeiro cliente. Então, a pergunta não é como eu monto meu portfólio, e sim como eu faço fulano confiar em mim, mesmo sendo iniciante. Quando você entende isso, tudo muda. Pensa comigo. Quando um cliente contrata um editor de vídeos, um designer ou qualquer outro profissional, ele não está simplesmente comprando uma foto bonita, um design bonito, um vídeo bonito, e sim a solução para um problema. Talvez ele queira vender mais, ganhar tempo, crescer nas redes sociais. E quando você para de se vender como prestador de serviço e vende a solução para um problema, é aí que você encontra a chave. E a primeira estratégia é justamente essa. Ao invés de sair mandando mensagem para 100 pessoas dizendo "Oi, estou disponível", procure influenciadores ou então empresas que têm um problema que claramente você consegue resolver. Por exemplo, um perfil que posta vídeos ruins, um Instagram abandonado, um canal que tem boas ideias, porém tem uma edição muito fraca, ou algum profissional que ainda ele tem um bom serviço, porém está mal posicionado, e assim a sua abordagem muda completamente. Ao invés de vender um serviço, você mostra que percebeu uma oportunidade para poder melhorar aquele negócio. Então, você passa de alguém que estava desesperado para poder conseguir serviços a alguém que vai realmente impulsionar o crescimento daquela empresa. E um projeto autoral bem feito vale muito mais do que um portfólio cheio de trabalhos medianos. Agora você deve estar pensando, tá, mas e se eu nunca trabalhei para ninguém? O que eu mostro? A resposta é simples, você cria. E não, isso não significa pegar trabalhos falsos e fingir que foram de clientes seus. E sim pegar marcas, empresas, perfis que já existam e melhorar o que eles têm hoje. Se você é um editor de vídeo, pega um vídeo público no YouTube e faz alguma edição diferente. Se você é social media, monta um calendário de conteúdos para algum negócio da sua cidade. Afinal, o cliente ele não quer saber se você foi pago, e sim se você tem a capacidade para poder entregar o serviço que ele precisa. Só que ter um portfólio pronto ainda não faz os clientes aparecerem. Esse foi um erro que eu cometi no começo. Eu achava que bastava melhorar a minha edição, aprimorar os meus designs, estudar mais, investir em equipamentos. Inclusive, cada hora eu via que estava faltando alguma coisa, eu sempre colocava um empecilho para poder começar. Acreditava que precisava ter o melhor flash, a melhor câmera, o melhor curso, mas não é bem assim. A verdade é que ninguém compra aquilo que nunca viu. Você precisa aparecer. E isso não significa criar conteúdo todos os dias. Significa iniciar conversas. A maioria das pessoas manda uma mensagem assim: "Oi, tudo bem? Estou disponível caso precise de um editor." Isso não gera interesse nenhum. Agora, olha a diferença. "Olá, tudo bem? Eu estava analisando os seus vídeos e eu vi 3 pontos em que você poderia melhorar, que com certeza ajudariam muito na sua retenção. Eu fiz uma pequena proposta. Eu posso te apresentar?" Percebe? Você não está pedindo uma oportunidade, e sim entregando o valor antes mesmo da venda. Outro erro muito comum é querer fechar um contrato grande logo no início. Afinal, o cliente não conhece você, ele não sabe o que você entrega, então tente diminuir os riscos para ele.
E ao invés de chegar já oferecendo um pacote de R$ 2.000, oferece inicialmente editar um vídeo, criar um design, começar uma loja online para ele. Afinal, o dinheiro é o objetivo, mas o primeiro é a confiança. E depois que o cliente perceber que você entrega, vender novamente fica muito mais fácil. E deixa eu te falar uma coisa que pouca gente comenta. Você com certeza vai ouvir alguns nãos. Algumas pessoas não vão responder, outras vão simplesmente visualizar e ignorar. Mas isso acontece sempre com quem está começando. E também acontece com quem já tem anos de experiência. A diferença é que quem consegue clientes entende que o problema não está em ouvir um não, e sim em desistir depois do primeiro não. Afinal, às vezes para você conseguir um sim, você vai ouvir uns 100 nãos primeiro. Então, se eu tivesse que começar do zero hoje, sem nenhum portfólio, sem nenhum cliente, esse aqui seria o meu plano. Primeiro passo, eu escolheria um nicho. Pode ser academias, restaurantes, imobiliárias, qualquer um. Segundo, criaria de 3 a 4 projetos autorais voltados para esse nicho. Terceiro, faria uma lista com pelo menos 30 possíveis clientes. Quarto, eu estudaria cada um deles por alguns minutos e depois enviaria uma mensagem personalizada oferecendo uma oportunidade de melhoria e não apenas algum serviço. E por último, eu faria isso todos os dias, sem esperar resultado imediato. No começo, eu achava que o meu maior problema era simplesmente não ter um portfólio, mas depois eu percebi que era esperar estar pronta para poder começar. Porque a verdade é que o primeiro cliente, ele não aparece depois que você ganha experiência. É justamente ele quem te dá experiência. Se esse vídeo te ajudou a enxergar um caminho mais claro sobre como conseguir os seus primeiros clientes, já deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a entregar mais pessoas e ajudar elas também no seu início. E se você quer crescer como freelancer, aprender novas oportunidades e aprender a conseguir novos clientes, já se inscreve no canal, porque toda semana eu vou estar trazendo conteúdos práticos como esse. E agora eu quero saber de você. Qual está sendo a sua maior dificuldade para conseguir o seu primeiro cliente? Comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler todos. Beijo!